Olá, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a formatação do arquivo no Word, para que ele fique em texto corrido e limpo. Primeiro nós selecionamos tudo, layout, colunas, somente um. Em seguida a gente vai alterar a margem, margens personalizadas. Só um momento. Margens personalizadas. 2 superior, 2 inferior, 2,5 à esquerda e 3,5 à esquerda. Ok. A gente vai trabalhar com esse texto todo para o lado. Em alguns momentos, vocês vão perceber que o texto não vem para o lado mexendo somente aqui. Então, a gente precisa alinhar na régua, como eu fiz agora. Para que a visualização do arquivo fique melhor, a gente altera a fonte sempre para Arial, 12 e preto. E damos também um espaçamento duplo, que é feito selecionando tudo, clicando com o botão direito, parágrafo, espaçamento entre linhas, duplo, ok. A partir do momento em que a gente tira as colunas, aparecem muitas quebras de seção e quebras de coluna, que a gente vai precisar tirar conforme for mexendo no arquivo. Lembrando também que precisamos tirar os espaços extras que tem. Por exemplo, nesse momento em que tenho esse tab, significa que esse espaço aqui não é necessário. Então, eu posso excluir. Esse 17 faz referência ao capítulo do meu arquivo. Então, ele precisa estar no texto. Assim, pode ficar abaixo. Ok? Aí é uma questão de como você, de capricho, como que você vai alinhando o seu arquivo. Aqui eu vi como é uma única frase, eu ajuntei na mesma sequência em que segue o original no PDF e vou seguir. Esse quebra de seção eu retiro e aí começo o meu arquivo. Essa frase está em negrito no nosso arquivo original. Então, eu preciso que ela fique em negrito também no meu arquivo em Word. Como fiz referência aos espaços duplos que não são necessários, nós vamos tirar. Por exemplo, aqui. Há uma maneira em que eu consigo fazer a substituição desse espaço duplo em todo o arquivo de uma única vez, que é, eu pressiono as teclas Ctrl U ao mesmo tempo. Em localizar, dou 2 espaços. Substituir por um espaço. E assim eu substituo tudo. E vou apertando o botão até que a minha mensagem zere. Como agora. Ok. As minhas frases batem. Vamos para a seguinte. Colocando tudo que estiver em negrito em negrito. Isso é muito importante, porque o nosso texto precisa manter alguma das formatações do original. Os negritos, itálicos, algum momento eu posso ter texto sobrescrito e subscrito. Posso ter também símbolos. Então, vamos seguir.
Aqui eu verifico se o meu texto está correto. Por exemplo, do 324 para a próxima linha, eu vou para o item da página 326. Então, aqui eu preciso dar um Enter, ok? Essa frase também está em negrito, colocando. Mais uma quebra de coluna que nós vamos retirar. Nesse momento eu só dei uma alinhada no nosso arquivo. Ok, aqui é negrito, referência, negrito. Aqui eu tenho quebras, eu vou retirá-las. Colocar aqui em negrito. Eu dou aqui o espaço para indicar que estou indo para um outro texto. Esse texto está ok. Outro ponto que encontramos bastante no momento da formatação. Hífen espaço. Esse hífen espaço faz referência a quebras de palavra no meio da frase, que vai para outra linha. Há uma maneira de substituir tudo ao mesmo tempo. Pressionando a tecla Ctrl U, hífen, dou um espaço, substituir por nada e dou um substituir tudo. Pronto, foram feitas 259. Agora eu posso seguir. Nesse momento, eu tenho uma quebra de frase que não é necessária, porque no arquivo original, a frase só está indo para uma outra linha, não está terminando e começando uma nova. Então, aqui eu dou um espaço e deleto o parágrafo. Como eu disse antes, nós temos alguns cuidados com os textos que podem estar sub- e sobrescritos, como nesse momento. O 0, ao lado do B, está mais para baixo. Isso significa que ele é um texto subscrito. Eu vou selecionar o 0 e apertar essa teclinha. Pronto, foi para baixo. Deixa eu achar onde estava. Aqui. E isso se repete ao longo do meu texto. Seleciono o 0 e aperto a tecla. E eu devo fazer isso em todo momento que eu encontrar um texto dessa maneira. Bom, já mostrei o 0, lembre que deve ser feito isso durante todo momento em que tiver uma situação igual no texto original. Mas vamos adiante. Aqui eu tenho um símbolo que lembra muito um W. Eu preciso inseri-lo, caso ele apareça realmente como um W comum do teclado, desta maneira aqui. Como eu faço isso? Eu venho em inserir, símbolos, símbolo, e aqui em mais símbolos, eu posso procurar qual eu desejo colocar. Aqui está. Seleciono e aperto inserir e fechar.
Pronto, eu já tenho um símbolo. Isso deve ser feito também com todos os outros símbolos. Por exemplo, este, semelhante ao Y, eu venho da mesma maneira. Inserir, símbolos, símbolo, e aqui está. Aqui eu tenho o número 1 sobrescrito. Aparentemente parece que ele já está, mas na verdade não. Temos que colocá-lo assim, normalmente. Seleciono ele e aperto essa tecla, que é para textos subscritos. Ok. Nós vimos o princípio do arquivo. Vamos adiante, para que eu possa mostrar os outros pontos em que devemos tomar cuidado. Aqui é um exemplo. Eu tenho esta imagem no meu arquivo. Eu preciso selecioná-la e excluí-la. Durante o arquivo, pode ser que encontremos mais imagens como essa. Todas devem ser excluídas. Como essa daqui. Essas imagens podem estar dentro de algumas caixas de diálogo, que também devem ser excluídas. Lembrando que o que precisamos manter somente é um texto corrido e limpo. Ok? Nesse momento eu estou procurando como devemos tratar as imagens no texto. Porque com isso que eu passei até agora, mais os detalhes das imagens, você já tem as informações necessárias para começar o seu projeto de formatação. Vamos passar aqui. Tenho esse texto, 17, e muito espaço entre eles. Posso excluir. Aqui tenho uma quebra de coluna. Também devemos excluir, como eu já disse lá em cima. Agora vamos à imagem. Como devemos fazer? Essa imagem está no meio do nosso texto e nós não podemos mantê-lo assim. Então, vamos retirar esse trecho. Dou uma dica de que vá salvando em um arquivo à parte todas essas legendas que for encontrando e reserve o arquivo. Assim, você pode juntar o seu texto desta frase, que é o início desta. Então, aqui você tirou a quebra de página, tirou a legenda, estava no meio, e vai juntar. Esse procedimento com as imagens devem ser feitos para todas. Aqui eu tenho uma caixa que deve ser excluída. Aqui eu vou retirar essa parte e desconfiguro o meu texto. Aqui, imagem referente a essa figura 17-2.
Vou fazer a mesma coisa, retirar esse texto e colocar em um arquivo à parte. Porém, eu tenho uma coisa que difere essa da anterior. Nessa imagem, nós temos alguns textos. Aqui. Nós devemos escrevê-los também. Tudo que for texto e tiver dentro da imagem, fazendo alguma referência a ela, deve ser mantido no nosso texto em Word. Como fazer? Eu vou colocar RA, na outra linha LA e repetir, porque é o que acontece entre as duas imagens. Já com esses textos escritos, eu vou numerá-los. A maneira mais fácil que tem é, depois de ter escrito tudo o que contém nela, selecione as linhas e aperte aqui. Isso vai dar a numeração. Feito isso, precisamos numerar também o nosso arquivo em PDF. Essa versão que tenho, ela me dá uma opção de ferramenta em que eu consigo adicionar um texto ao PDF original, que é o que eu vou fazer agora. Cliquei em Ferramentas, Adicionar texto. Sempre deve ser feito com a fonte vermelha. Para que essa caixa se feche, aperto em Ferramentas novamente. Clico em cima do RA e digito o número 1. Do LA, 2. Novamente, 3 e 4. Pronto, já fiz o meu trabalho nesta imagem. Reservo esse arquivo. E seguimos com mais uma. Eu recorto, coloco no meu arquivo à parte. Reservo. E sempre limpando o meu texto para que ele fique corrido. Mais uma. Eu vou fazer a mesma coisa. Recortar e colar no meu outro arquivo. Tiro a quebra de seção e continuo. Bom, aqui tem um texto com muitas imagens. Mas continuo os tirando. Mais este. E junto o meu texto. Como aqui também há palavras ou siglas dentro da minha imagem, eu terei que numerar como eu fiz no exemplo anterior. Mas, como eu já mostrei, vou adiante para outras situações que você pode encontrar durante o seu texto. Já falamos sobre o negrito, sobre as legendas de imagem. Os itálicos também, que estiverem presentes no arquivo original, devem também estar presentes no arquivo em Word. Sobre e subscritos. Aqui tem uma imagem que realmente tem uma palavra, não é uma sigla. Deve ser escrita da mesma maneira como eu disse antes, sendo numerada no arquivo em Word e no arquivo em PDF, respectivamente. Tratamos isso também como imagem.
Os gráficos também são tratados como imagem. Atenção a eles. Geralmente, gráficos têm textos laterais e estes também devem ser inseridos no nosso arquivo em Word e numerados também, tanto em Word quanto no PDF. Aqui são referências, devem seguir a ordem, claro. Bom, e chego aqui a esse exemplo que é uma tabela. Vou procurar essa tabela no meu arquivo em Word para mostrar como devemos fazer com elas. Aqui está. Note que essa tabela está exatamente da mesma maneira em que o nosso arquivo em PDF. Porém, a gente não consegue trabalhar posteriormente com ela assim. A melhor opção que temos é selecioná-la inteira, Ctrl X para recortar e abrir um arquivo em Excel. E colamos. Ok. O que eu acabei de fazer foi para tirar as cores da minha tabela. Vou repetir o processo. Seleciono duas, aperto esse pincelzinho aqui, que ele é uma cópia de formatação. Seleciono a primeira célula, mantenho o mouse pressionado e vou até a última, soltando somente onde eu devo parar. Ok, minha tabela foi para a formatação normal. E aqui agora vou trabalhar com ela para que fique correto. Bom, basicamente temos aqui duas colunas nessa tabela. Uma de indicação e a próxima. Como essa primeira frase faz parte das duas linhas, eu posso mesclar essas duas células, que é o meu A e B. Mesclar. Ok. Que eu estou somente abrindo para que fique visível o que tem dentro de cada um. E posso selecionar minha coluna A para que tenha uma quebra de texto. A visualização fica muito mais fácil. Coloco tudo para cima, para o lado. Também em Arial 12. Prontinho. Os negritos e itálicos também devem ser mantidos na tabela. Por exemplo, nessa primeira linha, que foi aqui nos exclamos, eu vou colocar negrito. Nos títulos, também. Próxima. Esta também. Essa está em itálico, certo? Minha próxima frase, que tem uma formatação diferente, é esta. Porém, note que no meio do meu texto, por exemplo, aqui também está em negrito. Então, eu vou vir, nesse caso, já puxou. Então, não preciso me preocupar com este. Vamos adiante. Então, esta é de cima. Essa também.
bom aqui. Porém, note o que aconteceu. Essa frase foi quebrada em 2 células. Eu preciso juntá-la. Então, eu vou vir aqui, clico 2 vezes sobre a célula, recorto, clico 2 vezes sobre a que eu devo inserir e colar. Prontinho. Bom, e aqui acabou. Essa tabela é mais do que aquela que pegamos. Então, provavelmente descendo no meu documento em Word, o inicial, eu encontro aqui a continuidade dela. Tá? Então, eu vou selecioná-la, Ctrl C, ou X, né? Preferir. Eu prefiro recortar. Ok. Bom, eu posso retirar essa parte da minha célula porque eu já tenho ela no princípio. E como é uma continuação, não tem necessidade de repetir o tipo. Aqui eu vou juntá-lo e seguir da mesma maneira. Seleciono para dar a quebra de frase. Assim, nada ficará oculto. Ok. Pronto. E vou também colocando o meu negrito e itálico. Essa é a minha primeira frase da nova. Bom, ela ficou escondidinha. Aqui. Aqui eu devo colocar em negrito. Mantenho o original. Bom, deu para entender o que deve ser feito em relação ao negrito itálico. Vou verificando as frases e colocando devidamente como original. A segunda coluna, vou inserindo o que tiver. Nesse caso, é apenas uma sigla, indicação com número. Vou ver no meu texto original, que é o Word. Esse A, parênteses, 8, está na linha desta frase. Então, eu vou colocá-lo ao lado dela. E assim por diante, com todos os outros. Feito isso, eu seleciono a minha tabela por completo, coloco grades ao redor, todas as bordas, copio e vou deixá-la junto com aquele meu arquivo que está separado, as imagens, a tabela. Certo? Ok. Como já trabalhei com essa parte do meu texto, eu vou simplesmente excluir daqui. Excluir essas imagens que não há necessidade. Bom, e aqui eu tenho o final do meu arquivo. Sempre limpando.
Fiz isso para que eu consiga excluir essa parte. Então, eu vou deletar aqui e jogo a minha continuidade, ok? Esses pequenos detalhes como que eu fiz agora, vai ser bem pessoal. A maneira como você vai lidar com o seu arquivo para que ele fique limpo. Eu encontrei essa maneira agora para fazer. Eu vou aqui voltar como estava inicialmente e dizer o que eu fiz exatamente, tá? Eu preciso tirar essa legenda aqui do lado do meu arquivo. Porém, eu não consigo selecioná-la sem selecionar o resto do meu texto. Então, o que eu faço? Eu vim aqui, seleciono até onde não pegue ela, como eu sei que pegou. A partir do momento que eu venho aqui, selecionei, ó, apareceu em volta. Então, aqui eu vou voltar, ok. Eu sei que a partir daqui não pegou esse texto lateral. Então, eu vou recortar ele, assim eu consigo selecioná-lo somente. Selecionei, excluí, venho aqui na minha sequência de palavras e vou inserir. Ok? Vejo que tem um S aqui que deve ser mantido. Vou colocá-lo. E pronto. Tenho a minha frase original em inglês. Bom, terminamos. Ou quase terminamos o nosso texto. Aqui eu vou inserir a seguinte palavra. Dísticos. Opa, falha. Ok. Dísticos. Pronto. Abaixo dessa palavra dísticos, eu vou pegar todo aquele texto de imagens e tabela que está separado no meu outro arquivo, vou copiá-los e colocar no meu texto abaixo de dísticos. Pronto. E assim você fez a sua formatação de arquivo.